E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 26/9, para fazer mais um vídeo de fechamento. Então bora para mais um pregão aí até parecido, né, com o de ontem no começo do nosso dia. Agora na parte da tarde aí a gente fez essa reviravolta. Então bora ver aí toda a movimentação de hoje, como foi, as possibilidades que a gente teve aí dentro dessa movimentação. Mais uma vez, deixa o like aqui para fortalecer no conteúdo, deixa o seu comentário. Fazer o seguinte, ó, desafio. Vídeo de fechamento de amanhã vai ter, se esse vídeo aqui, ó, bater 10 comentários. Então, ajuda aí a contribuir para ter vídeo de fechamento do sextou, hein? Bom, galera, vamos então pro vídeo de fechamento de hoje. Como aí, ó, os fiéis que assistem os vídeos de fechamento todos os dias viram, ontem a gente demarcou esse nível de resistência. Era aí uma região, né, de 50%. Quando a gente vem aqui pelo diário, a gente está recuando dentro desse movimento comprador. Essa pernada aqui, ó, pernada de baixa, recuo dentro desse movimento aqui para o lado comprador. Então, a tendência do índice, ainda nesse momento, ó, 28 estão apontadas para baixo. Então, uma tendência a curto prazo descendente nesse movimento, dentro dessa pernada vendedora. Então ainda estamos aqui, ó, com possibilidades de continuação do movimento, voltando aqui a possibilidade de promover um topo aqui, ó, descendente nesse movimento. Dentro desse movimento a gente observa essas retrações aqui de Fibo. Observando essas retrações aqui de Fibo, a gente olha para onde que o preço pode atingir. Caindo para os 60 minutos, a gente já tinha bem identificado aqui, ó, essa região no pregão de ontem. Então, era uma região de 50%, região de topos anteriores, já era uma região de resistência aqui que o preço estava se segurando. Vamos supor que o índice rompesse essa região de hoje. Qual que era a próxima parada desse índice aqui, ó? Retração de 61%. Aqui seria um próximo ponto, não de parada, mas uma possibilidade de utilizar essa região como nível de resistência pelas confluências que temos aqui. Temos fundo, que pode servir aqui como troca de polaridade, antigamente sendo suporte, agora sendo resistência. Temos retração de 61%. E a média móvel de 200 vem descendo aqui, ó. Então, até o preço poder chegar lá, as duas vão se encontrar nessa região. Então, aqui é uma próxima região de interesse que eu tô deixando marcado caso o índice continue essa movimentação corretiva do lado positivo. Bom, identificando isso daqui, a gente já tinha demarcado essa região então como resistência e uma região intermediária como nível de suporte, que era esses fundos, e a região macro aqui de suporte, que parou toda essa queda e começou essa movimentação aqui de correção de alta. O nível intermediário de suporte é esses fundos aqui, ó, que foram formados ontem. Quando a gente diminui um pouco mais o time frame, passa por 15 minutos, por exemplo, a gente identifica que o preço está batendo a cabeça aqui, ó, lateralmente, né? A gente já tem um topo aqui, topo deixado ontem, região de fundo, região de mínima ontem. Quando a gente vem para trabalhar para o pregão de hoje, já está demarcado essas movimentações. E aí a gente abre da seguinte maneira. Hoje a gente tinha uma abertura bastante otimista, o mercado americano já estava aí bem forte, o EWZ estava com 1,7 de alta lá fora, então assim, a gente tinha um pré-mercado bem otimista para o pregão de hoje, o que favoreceu abrir com essa abertura aqui nesse gap de alta. Então, abrindo já no gap de alta, a gente já fez um pré-mercado pensando num lado otimista. Qual era o lado otimista? A possível movimentação aqui, ó, de um fundo duplo bem raso após o rompimento dessa máxima. Rompimento dessa máxima que tinha aqui, ó, como possibilidade de alvos esse movimento aqui para cima. Primeiro, segundo e terceiro alvo aqui na região do 880. Região do 50% aqui, mais macro, olha aqui o 50%, ó, exatamente nessa região aqui, e os topos anteriores já em confluência. Caso o índice abrisse acima dessa região de máxima, que era também uma possibilidade, inclusive com o WZ bem forte, porrando para cima, pegar aqui, ó, do fechamento do dia anterior até 1,7%, era nessa retração de 61. Então, se a gente fosse seguir o que o WZ estava subindo lá fora, era para ele ter aberto aqui nessa região já. Só que ele abriu aqui um pouco mais próximo. Então, quando a gente abre nessa região, a gente ganha espaço para vir buscar essas regiões de topo novamente. E essa região de topo, a gente tinha a possibilidade já para um pregão, abertura otimista. Minério de ferro muito forte, o mercado lá fora muito forte. Então, era uma expectativa um pouco mais positiva para o pregão de hoje. E aí a gente já tem essa barra forte logo na abertura. Quando a gente diminui o time frame para observar realmente a movimentação de abertura, a gente abre com uma barra de indefinição.
Só que percebe que nenhuma barra teve a sua mínima violada. A segunda barra aqui é uma top inteiro. Ela não teve a sua mínima violada para querer acionar, por exemplo, um padrão vendedor. E pelo contrário, né? A gente tem aqui um acionamento de um gatilho de continuidade. Uma delay de top inteiro takeout. Então seria aqui a primeira operação que a gente teria top inteiro takeout. Aqui faltou um T. Então seria a primeira possibilidade de continuidade dessa movimentação. Infelizmente eu não consegui operar aí porque minha corretora, não sei se foi corretora, foi o Profit, qual foi o problema aí gerado hoje, mas não consegui abrir ordens. Cliquei a comprar mercado aqui, mas esse preço realmente acabou não executando, ficou pensando em executar ordens, não executou e ele veio atingir nossa região de alvo. A gente estava com o alvo justamente na região da máxima de ontem. A gente sabe que a gente tem, por estatísticas, grandes probabilidades de teste em máximas, né, do dia anterior, ou mínima do dia anterior. Então, era uma região de confluência com alvo, terceiro alvo de Fibo, máxima do dia anterior, e retração de 50% macro, e também tínhamos os 134 bola nessa região. Aqui era o alvo dessa operação. Quando eu digo alvo, alvo mesmo, tipo assim, ó, bota no bolso, porque é uma região de interesse. Eu estou muito afastado nessa movimentação chegando aqui. Percebe que o preço ele simplesmente chega nessa região e testa essa região sem nem testar a média móvel curta do 2 minutos. O 2 minutos já é um time frame rápido. A média móvel curta é a mais fraca de todas. Quando eu chego nessa região afastado por todas as médias, é uma região que dificilmente a gente vai causar o rompimento dessa região. Então ele deixa um padrão aqui de rejeição. Já foi aqui, ó, imediatamente rejeitado essa barra número 12. O que essa barra número 12 ela tem, né? É uma TT torpedo. Então, torpedo porque o corpo dela fica maior do que uma top inteiro normal. Então, a gente chama ela de TT torpedo, um padrão de rejeição em uma área, uma zona de vendedores. A gente tinha um ponto aqui que a gente tinha notícia, né? 9,6, dados aí importantes para serem divulgados. Era 9,6, não era? Deixa eu ver aqui, ó. Exatamente, 9,5 que gerou essa volatilidade. Então, era aqui a possibilidade de acabar até tomando um violino, né, nessa máxima. Só que realmente não violinou. Ele respeitou essa máxima realmente no 134 bola. Não foi estopado quem fez a venda nessa barra número 12. E aqui foi minha segunda tentativa de operar. Segunda tentativa que eu tentei entrar numa operação, mas de novo, as ordens não foram enviadas, acabei ficando de fora. Então foram as duas tentativas aí que eu tentei de operar hoje. Infelizmente não deu certo, mas aqui também seria outro padrão legal de entrada, né? Uma rejeição, o preço acaba passando, gera essa volatilidade. Aqui a gente já tem uma falha de continuidade. Essa barra 16 ela está ancorada aqui pela VWAP, pela média móvel curta, para tentar fazer o rompimento da máxima. Ela não consegue efetuar essa máxima. Nem ela acaba sendo violada, né? Ela não é violada nem um tique acima. Então, pelo menos você evitou de comprar essa barra, né? Não dá para comprar uma barra dessa daqui numa região dessas. Para pensar em compras, o que eu precisaria? Precisaria ter apoio de médias móveis em time frames maiores ou médias móveis maiores e também eu não estar comprando um nível de resistência. Eu já ter rompido e utilizado esse nível de resistência como região de suporte fazendo uma troca de polaridade. E aí sim a gente teria potencial para dar continuidade nesse movimento. Então aqui ó, se você fez compras nessa região, você fez compras erradas, não é para comprar uma região dessa. O mercado pode estourar e ir embora? Pode estourar e ir embora, mas é muito improvável que isso aconteça. Então, é uma região muito ruim de trabalhar numa ponta compradora nessas regiões. Tanto que a gente já enxerga a alteração da característica dos players. O comprador colocando uma pressão menor, as barras grandes sem sequência, falha de continuidade, e aí começa a aparecer vendedor. Comprador diminui tamanho, vendedor aumenta de tamanho. A gente passa para baixo das médias, deixa aqui mais um alinhamento, a 20 inverte com a 8, e aqui eu tenho um próximo gatilho de entrada. A própria barra 24 já seria o acionamento, mas aqui eu tenho uma delay de BTTO para acionar também, além da barra 24 que seria uma barra bear, né? Então, as duas possibilidades de entradas na violação da 23 ou no acionamento da própria 24 seriam possibilidades vendedoras dessa região. E aí a gente teria alvos até aonde dessa movimentação de baixa, né? Bom, alvos iniciais que a gente estava mapeando para esse cenário vendedor. Já posso tirar os alvos compradores. Vou dar uma limpada aqui então. A gente estava observando a seguinte possibilidade para esse índice. A gente saindo dessa região de resistência.
a gente voltando dentro desse movimento anterior comprador. Eu vou pegar retrações do topo de hoje com o fundo de ontem, né? Retrações dessa movimentação para a gente vir buscar. Inicialmente a gente tinha retração de 38% e retração de 50% como alvos dessa operação. Então, retração aqui, ó, de 38% casava com o pé do dia, e depois eu tinha retração de 50%, casava aqui com essa movimentação também aqui, ó, de possibilidade de alvo. Inicialmente a gente tratou retrações como possibilidades de alvo dessas operações. A gente deixa uma barra de volatilidade aqui também, que calça na VWAP, e deixa um padrão de Bear 180. Esse Bear 180, você pode vender esse Bear 180? Você até pode, né? Você é livre para fazer o que você quiser. A média móvel de 20 está alinhada, a média móvel de 8 está alinhada. Qual é o critério, o porquê eu não vendo um Bear 180 desses? Primeiro, um stop caríssimo. Um stop de 315 pontos pelo 2 minutos é um stop absurdo de caro. Então é um risco muito grande já para começar a operação. O primeiro ponto que a gente teria como região de interesse pós aqui rompimento seria essa região aqui. Retração de 50% mínima do dia como alvos. E eu tenho qual distância até essa região de alvos? 200 pontos para um stop de 300. Aqui o preço parou realmente no 50%. Ele poderia ir mais? Poderia ir mais, mas não é um risco de um tamanho de risco que eu gostaria de pegar nessa movimentação. Então, aqui para mim não foi válida essa entrada desse Bear 180. Aconteceu, mas para mim eu não considero como válida essa entrada desse Bear 180, justamente pelo tamanho do seu stop. A gente atinge essa região dos 50%. Quando a gente olha os 5 minutos, a gente estava com a média móvel de 20 perdendo essa região. Então, 2 minutos a gente entra com esse grande fluxo. Só que, pensa comigo, será que é uma ignição compradora essa movimentação? Quando eu penso em confluências, olha a movimentação que a gente teve ontem para esse índice. Isso daqui, ó, não foi uma ignição compradora. Foi uma captura de liquidez em regiões de topos anteriores. Foi ficar mais caro para depois ficar mais barato. E na movimentação de ontem, a gente já tem aqui um cenário de topo menor produzido na retração de 7,6. Outro cenário também que eu gosto bastante de ficar analisando, as médias móveis de 200. Eu já comentei várias vezes em vídeos de fechamento aqui, que a gente tende a testar a média móvel de 200 do 1 e do 2 minutos todos os dias. Média móvel de 200 do 1 minuto ontem não havíamos testado, do 2 minutos não havíamos testado. Qual era a característica do preço hoje aqui, ó, quando ele entrega essa ignição compradora? Pelo 2 minutos a 200 estava aqui embaixo. E pelo 1 minuto como estava? A 200 também não havia sido testada. Então dificilmente a gente vai causar o rompimento de uma região importante ou dar continuidade numa movimentação sem voltar para 200 do 1, para 200 do 2 minutos. É como se fosse um posto de combustível. Já falei ontem, inclusive, daquela 200 do 5. É mesmo cenário com as médias dos time frames menores. O preço ele precisa voltar para elas para o quê? Para abastecer, para realmente aqui voltar e aí sim a gente enxerga a característica do preço quando a gente volta para essas regiões. Então, hoje, quando a gente pega a retração também desse fundo formado da 46 com o topo do dia, a gente volta exatamente no tique do 7,6. Característica idêntica aqui do pregão de ontem. Capturou liquidez de quem estava protegido acima desse Bear 180. Olha só a quantidade de gente aqui, ó, que foi estopada na venda ou então tirada na venda. Quando eu penso no movimento vendedor aqui, ó, quero ficar mais barato, quero buscar a região das médias móveis de 200, eu vou buscar por vendas, né? Então, se eu sou um institucional, o que eu quero vender? Eu quero vender caro. Quem está vendido com o player aqui, ó, CPF, vendeu aqui, a ordem de stop dele é o que é? Uma compra. Se o institucional ele quer vender caro, tem muita gente comprando contratos aqui, que é a ordem de stop. Então o institucional vai subir lá para vender para essa galera. E aí é justamente onde eles vendem para dar essa pancada para baixo. Então é tudo manipulação que eles dizem de preço, né? Não é que o índice é malvadão, é movimentação normal do mercado, pensando como um player institucional grande. E aí justamente a gente vem nessa região, testa a região de 7,6, cenário volta aqui com características de barras vendedoras. Ontem eu inclusive vendi nessa meiuca desse movimento, seria uma nova oportunidade de pensar em vendas aqui, ó. Justamente pelo cenário de topo menor, pelo cenário de afastamento para as 200 que a gente teria aqui, afastado da 200 do 2, afastado da 200 do 1. Tanto que aqui, ó, o preço ele vem, a barra 56 já seria um possível ponto de venda, porque ela perde aqui, ó, já a média móvel de 8, ou então a própria 57 com stop nela mesma. Não dá para perder mais do que uma barra numa movimentação dessa.
E alvos inicialmente na 200 do 1, que era essa região de fundo, preço pivota e aciona continuidade de movimento. Aqui mais um gatilho na ponta vendedora. E aqui ficou um dos momentos mais lindos que a gente teve para fazer aqui a saída. Ó, uma top in tail com o halt da 20 pelo 2 minutos, pelos 5 minutos, um Martin Bear com VSS. Cenário perfeito, alinhamento legal pelos 5 minutos, as médias próximas e alinhadas, uma baita de uma barra de quebra de estrutura aqui, ó, uma baita de uma barra vendedora, virando o cenário dos 5 minutos, a 20 já por cima da média móvel de 8, o cenário já alinhado mais pro lado vendedor, né? Então já era uma movimentação característica, ó, a 8 já tinha passado por baixo da média móvel de 20, então preço poderia fazer essa movimentação de baixa. Cenário do 5 alinha com o 2, então aqui foi uma das melhores vendas realizadas. Aqui, se você conhece o nosso operacional, pelo 2 minutos acionou uma top in tail, pelos 5 minutos a gente tem o que? Um Martin Bear mais um VSS acionado aqui nessa movimentação. Então, um cenário de confluência, 2 e 5 minutos com as médias próximas e alinhadas, cenário aqui praticamente perfeito, com espaçamento até a 200, região de alvo, com espaçamento até retração de 61 dessa movimentação. Aqui a gente tinha uma grande confluência de regiões. Bom, era a retração de 61, era VWAP do dia anterior, era a média móvel de 202 minutos, era a troca de polaridade com esse topinho aqui anterior rompido, que era justamente os alvos daquela primeira movimentação que a gente estava pegando, né? Desse fundo com esse topo, aquela região que gerou o quê? Terceiro ou quarto alvo lá em cima para esse índice. Espera aí que eu peguei aqui, ó, o fundo errado. Aqui, ó, agora sim, gerou o terceiro alvo lá para o índice. Então, era uma região de troca de polaridade. Olha só como ficou bem bonita aqui essa movimentação. Preço volta aqui para essa região, encontra esse pelotão de confluências. Retração, média de 200, troca de polaridade, VWAP do dia anterior aqui. E ele volta a encontrar forças. Além dessa 200, se a gente vai para o 15 minutos, tinha 200 aqui também, que ontem e anteontem serviu como resistência, ó. Resistência, resistência, preço rompe na abertura, volta para testar polaridade como suporte desse movimento. Nessa região aqui também, quando a gente vai olhar os 5 minutos, olha o que está passando aqui, uma 200 dos 5 minutos, que equivale à média móvel de 20 dos 60. Então também testa essa região toda aqui como troca. Todas essas confluências aqui ajudaram a parada do preço. Pelo 2 minutos, que é o cenário micro que a gente observa, a gente espera o alinhamento e a saída de movimento. Alinhamento de 228, saída de movimento, impulsão compradora, preço volta, uma barra de finta nessa movimentação. Quem sabe do operacional aqui, ó, já teria uma compra por essa RBTO, mas temos um cenário de antecipação, ó. A RBTO, o acionamento seria exatamente aqui, mas a gente tem uma barra 105, quem aí sabe da metodologia, é uma GBR mais uma BTzinha, né? Então, uma BT de lock 3, um cenário aqui, um candle de GBR, já com a micro troca de polaridade, preço começa a montar a estrutura altista com as suas médias alinhadas, saindo de uma zona de interesse, uma região de suporte possível. Todas essas confluências aqui ajudaram a porrar esse índice para cima. Primeira movimentação que a gente tem aqui de alta, o que a gente já pode pegar como alvo? Acionamento desse V aqui para cima. Então, seria a primeira região de alvo, além das retrações do movimento da queda. Então, pego esse V aqui para cima, primeiro, segundo alvo aqui atingido. Deixa eu deletar aqui essas para a gente não visualizar mais muita coisa. Então, primeiro e segundo alvo atingido, o preço volta para fazer aqui o seu recuo. Quando a gente volta para fazer o recuo, a gente deixa um cenário de um CDB em situação especial junto com uma BT. Aqui já é um cenário em lock 4, CDB em situação especial, mais uma BT em lock 4. Tudo isso aqui a gente aprende dentro da nossa mentoria, todo esse cenário de visualização de possibilidades. Quando a gente vê também movimento de retração do movimento, ó, 38%, ou seja, 1/3 desse movimento, a gente tende a expandir pelo menos o tamanho dessa pernada para cima. Então, posso fazer projeção desse movimento para cima para buscar pelos alvos, dessa mínima para essa máxima. Cadê os alvos de FIBA aqui, ó? Primeiro e segundo alvo atingidos aqui de FIBA, ó. Primeiro alvo aqui, segundo alvo atingido dessa movimentação. Então, quando a gente tem essa correção de 1/3 desse movimento, a gente tende a duplicar essa pernada aqui, ó, daqui para cima.
É como se a gente estivesse lendo o operacional do Oliver dessa seguinte maneira: uma barra elefante bull de ignição de movimento, um recuo de 1/3. Quando a gente ativa a continuidade do movimento, o que a gente tende a fazer? A replicar a movimentação inicial produzida, como se fosse um push desse movimento para cima. Então é mais ou menos isso que a gente enxerga, só que dentro de um time frame menor, identificando as possibilidades aqui de continuação do movimento. E aí a gente conduzindo uma operação pelo 2 ou pelos 5 minutos, olha como o cenário ele foi alinhado, como o cenário foi bonito. Mais um gatilho de VBS aqui acionado, mais uma RBTO aqui acionada, um candle GBR aqui também acionado, ó, todo o cenário de continuidade. Olha que RBI aqui, ó, mesmo indo para o segundo alvo, aqui também seria possível de abraçar esse BO aqui, ó, essa continuidade dessa movimentação. E preço volta mais uma vez para aquela região macro de resistência, que era lugar para embolsar esse índice. Porque a gente já está chegando nessa região de novo, num cenário um pouco mais amplo. Olha a distância que a 20 ficou para 200. A gente já perde a questão de potência. As médias sempre servem como pulmão. Conforme a gente está amplo aqui, ó, já tem muito ar no pulmão, ele precisa comprimir, esvaziar. O pulmão esvazia, ele volta a encher, ele volta a ficar expandido. Mais uma vez a gente volta para a média móvel de 20, comprador não volta, acaba perdendo a média móvel de 20. E aí a partir do momento que a gente perde média móvel de 20, a gente já deleta todo esse cenário aqui. E a gente vem para medida de possibilidade de correção desse movimento. Deixa eu deletar, deixa eu deletar, deixa eu deletar. Aí a gente pega topo formado com fundo formado e observa retrações. Ele travou aqui no 38% também dessa pernada toda aqui, ó. E agora já acabou a volatilidade, praticamente acabou a liquidez, já encerrou o mercado. Então, o mercado fechou aqui testando retração de 38% dessa pernada aqui de alta. Então, um dia bem legal, bastante volatilidade, pagou comprador, pagou vendedor, pagou até comprador que tentou especular essa comprinha pelo menos um pouquinho, pagou o vendedor e pagou o comprador de novo pro lado do comprador, né? Pô, foi baita pregão, uma pena aqui realmente não ter conseguido operar. Fiquei aqui, ó, realmente no 0 a 0 no pregão de hoje, sem nada, né? E o Dolinha? Bom, Dolinha, vou compartilhar também a visualização que a gente estava pensando aqui para esse Doletas, nessa movimentação toda. Bom, quando a gente estava enxergando esse cenário mais macro, o que a gente estava fazendo, né? A gente entrega essa pancada de queda, a gente volta, testa a retração de 61, testa a média móvel de 200 como nível agora de resistência, já que antes ela estava sendo utilizada como nível de suporte, agora a gente tem ela como resistência do movimento. Preço testa, tem essa primeira pancada de queda, a gente não tem compradores nessa movimentação, preço simplesmente entrega uma segunda pancada. Para a movimentação de hoje, a gente estava olhando essa movimentação com uma correção um pouco mais complexa, para quem gosta de ondas de Elliott, né? Onda 1, onda 2, simples, onda 3, onda 4 complexa, justamente correção aqui, ó, num ABC, e aí a quinta onda aqui, pegando essa pernada final desse movimento, até testar essa região de suportão que a gente estava aqui, ó, mapeando, que era o 5.400 essa região. Para a gente pensar em possibilidades de alvos, a gente tem alguns cenários aqui para esse índice, para esse Dolinha. Então, o que a gente estava olhando aqui? Pelo 15 minutos, pelos 5 minutos no pregão de ontem, a gente já estava falhando em renovar máximas, ó, máxima, máxima mais baixa, mínima, mínima mais baixa. Perdendo essa região de suporte, a gente ativaria essa movimentação de baixa aqui. Pegando essa movimentação de baixa, eu posso projetar essa movimentação para frente, ó, 1, 2, pronto. Projeto os alvos para frente dessa movimentação e eu tendo a replicar, como se eu estivesse pegando aqui, ó, caixote dessa movimentação, colando aqui, ó, uma vez para baixo, duas vezes para baixo como alvos de movimentos aqui, ó. Então, seria uma possível primeira projeção de alvos. A gente já abre simplesmente esticando essa região e batendo nessa região. Também igual o índice, com uma movimentação bastante afastada. Olha esse 2 minutos, quantas barras a gente coloca? 4 barras consecutivas. Ah, Alisson, daria para fazer uma venda de Fab4 aqui? Daria para fazer uma venda de Fab4, mas pelo 2 minutos eu já estava num cenário um pouco mais afastado. Eu não gosto de fazer vendas, por mais que aqui deu certo, ó. Quando eu vou duplicando o afastamento desse movimento mais micro aqui pela minha região de Fab4, eu já estava lá para a terceira, quarta caixa. Então ele acaba se tornando uma região já um pouco mais barata, com menos potencial de ir embora. Então não quis aqui tentar fazer essa venda por esses 2 minutos, mas seria uma possibilidade de trade de Fab4, mas numa região um pouco mais afastada. O menos, menos, menos é aqui. Aqui já é uma região menos, menos, mais.
e aqui é uma região menos, mais e mais, uma região onde a gente já pode aí fazer o nosso ponto de parada, né? Começar aqui a encontrar níveis de compradores. Então, a primeira oportunidade mais legal do dólar veio justamente nessa barra número 5. Essa barra número 5 é um padrão de GBR, uma Green Bar reversal, movimento dentro de um mega afastamento, média de 20 super longe da média móvel de 200, seria a possibilidade de trade contra a tendência dessa movimentação. Depois que a gente rompeu também essa região de fundo logo na abertura, a gente tinha uma região zona de suporte aqui, né? Traçado. Deixa eu ir lá para os 5 minutos que a gente consegue 15 minutos para a gente visualizar um pouco melhor. A gente tinha parado aqui nessa movimentação, nessa retração de 76% ó, desse movimento todo de alta. Então, movimento macro de alta, preço volta, bate no 7,6 e acaba formando uma região de suporte nesse 7,6. Então, se eu tinha uma região prévia de suporte nesse 76%, opa, deixa eu tirar o imã aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos desenhar de novo. Então, se eu tinha a retração de 7,6 macro dessa movimentação toda aqui, como possibilidade de suporte, deixa eu tirar o imã agora e desenhar aqui, ó. Aqui era a nossa região de suportão anterior, né? Quando a gente abre rompendo essa região, o que antes era suporte, ele vai atuar como nível de resistência dentro de uma troca de polaridade, né? Então, aqui para mim era o nível de resistência do dolinho. Pegando esse nível de resistência, a possibilidade compradora que a gente tinha nesse fundo era para trazer até essa região de troca de polaridade. Tanto que a gente bate aqui nessa região e ele não consegue furar durante o dia todo. A gente simplesmente está montando quase que um triângulo aqui, né? Quase não, né? Um cenário aqui, ó, de um triângulo. Um triângulo praticamente com fundos ascendentes. Teria que colocar aqui, ó, um pouco mais à frente essa movimentação. Então, mais ou menos um formatão aqui de um triângulo, deixando esses fundos ascendentes. Vamos ver, para comprar dólar ele precisa realmente conseguir romper e utilizar essa região mais uma vez como possível suporte. Caso a gente perca essa linha aqui de tendência de alta, né, que a gente até perdeu aqui, ó, um pouquinho dela, a gente poderia voltar para a região de suporte aqui mais uma vez para dar mais uma esticada na ponta vendedora do dólar. Então, o dólar com menos possibilidades do que o índice, mas deu ainda mesmo assim. Além aqui dessa movimentação testada nesse nível de suporte, a gente tem a virada desse movimento. Olha só, a barra número 15 já vira a média móvel de 8 e de 20 para cima. Aqui a gente teria mais um acionamento também de uma RBTO. Aqui também seria uma GBR, essa barra número 23. Mais uma GBR, também um outro acionamento de uma RBTO. Aqui a gente já vai chegando próximo das máximas, então não tem como querer comprar essas regiões aqui, ó. Até essa RBTO aqui com risco desse tamanho já ficaria bem vulnerável aqui, ó. Justamente naquele cenário do Bear 180 do índice. Quando eu penso na distância para frente, pô, tá acima da região da máxima, tá acima da primeira região de resistência que eu vou ter. Então, essa compra dessa RBTO não seria uma compra que eu faria. Essa GBR número 29 ainda caberia porque o stop dela é mais barato, você acaba antecipando esse cenário, né? Então seria também uma possibilidade aqui para esse doletas. Depois do linha deu uma morrida realmente aqui, parece aqueles dias de rolagem, de vencimento, né, que o preço ele realmente não vai para muito lado nenhum. A gente teve uma amplitude de 50 pontos, ainda foi uma amplitude boa aqui desse dólar, mas olha, parece gráfico de renko. Gráfico assim a gente tem que operar um pouquinho maior, aumentar um pouco o time frame para conseguir visualizar aqui um pouco mais de movimento, senão no micro é só para se ferrar, né? E é isso, né, galera? Valeu demais aí por mais um dia. Então, ó, não esquece, deixa seu comentário aqui para fortalecer, seu like no vídeo e amanhã tem mais. Valeu, tamo junto.